Capítulo 5. Programados pela natureza, mutáveis pela criação. Aquilo que qualquer homem dizer, primeiro ele deve fazê-lo com sua mente, cujo maquinário é o cérebro. A mente pode fazer apenas aquilo que o cérebro está equipado para fazer, e, assim, o homem deve descobrir que tipo de cérebro é o seu antes que possa compreender seu próprio comportamento. Gayr Lucy e Júlio Segal. Comparada a muitas outras disciplinas, a neurociência, o estudo do cérebro, está em sua infância, com pouco mais de 100 anos de estrada. Isso não equivale a dizer, contudo, que cientistas e filósofos não vinham pensando sobre a natureza do cérebro, da mente e do pensamento há muito mais tempo. Chegando até os gregos antigos, grandes mentes postularam grandes ideias sobre a origem e a natureza da consciência. Foi apenas quando a tecnologia progrediu e pudemos enxergar como e que partes do cérebro funcionam durante tarefas específicas que a neurociência floresceu. Fizemos grandes avanços no estudo da anatomia e das funções do cérebro, entretanto, muitas questões cruciais permanecem. Uma dessas perguntas, todos nós nascemos como uma folha em branco, leva-nos de volta até Aristóteles. Segundo o renomado filósofo grego, o cérebro de um bebê recém-nascido era uma folha em branco, ou uma tábula rasa. Ele teorizava que humanos começavam com um cérebro sem registro algum de experiência, era apenas uma folha em branco, com a qual iniciávamos nossa jornada na vida. Ele acreditava que começamos a escrever nessa folha, a desenvolver quem somos, usando nossos sentidos para interagir com o ambiente. Não há nada na mente que não tenha estado primeiro nos sentidos, pregou Aristóteles, e essa ideia prevaleceu na civilização ocidental por quase 2000 anos. Pelo visto, Aristóteles passou pouco tempo observando recém-nascidos. Apenas alguns minutos depois do parto, os bebês já viram a cabeça na direção do estímulo de um som. O que faz com que eles se comportem como se houvesse algo para olhar, quando ainda não viram o mundo. O fato de recém-nascidos demonstrarem habilidades de percepção incríveis sugere que fatores genéticos e biológicos já estão mapeados como padrões preexistentes de circuitos neurais no interior do cérebro. Em outras palavras, humanos nascem com circuitos funcionais no cérebro que podem predispor a comportamentos específicos, dados os estímulos corretos. Outro exemplo do hardware neurologicamente mapeado do cérebro está no centro da linguagem, que se localiza no lado esquerdo do cérebro. Quando um bebê ouve a mãe falar repetidas vezes, esse estímulo auditivo ativa tecidos pré-programados em seu centro da linguagem. Essa área universalmente reservada de antemão se desenvolverá para ser o ponto onde a linguagem será armazenada e utilizada. Para sermos justos com Aristóteles, ele estava correto ao observar que colhemos informação do ambiente por meio de nossos sentidos, e que os sentidos desempenham um papel no desenvolvimento da mente. Porém, em virtude de nossa discussão anterior sobre as partes do cérebro que já estão padronizadas para vários aspectos da consciência, sabemos agora que processamos esses sentidos dentro da estrutura de um cérebro geneticamente pré-padronizado. O tronco encefálico, o cerebelo, o mesencéfalo e até o neocórtex, todos têm trilhões de conexões sinápticas pré-padronizadas que foram codificadas ao longo da história de nossa espécie. Em vez de uma folha em branco, o ponto inicial de nossas vidas como seres humanos inclui traços genéticos universalmente humanos, mas nossa linhagem hereditária individual vinda de nossos pais. E há muito mais no que somos do que nosso potencial genético. O cérebro pode ser pré-programado pela genética, mas ele é então sujeito ao estímulo do ambiente, por meio do qual aprendemos e experimentamos. Antes de embarcarmos em uma exploração mais profunda de como essas várias influências moldam nosso cérebro, vamos nos voltar para aquela folha não tão em branco assim que é o cérebro de uma criança humana. Como o cérebro se desenvolve e o que isso pode nos ensinar sobre nós mesmos? Desenvolvimento cerebral. Mais da metade dos genes que expressamos como seres humanos contribui para moldar o complexo órgão chamado cérebro humano. O desenvolvimento do cérebro humano não ocorre em estágios distintos e bem definidos, embora possamos identificar vários períodos de aceleração do crescimento. Por enquanto, tenha em mente que, antes de um bebê nascer, uma das forças primárias na formação do desenvolvimento de seu cérebro é a herança genética desse bebê. Por outro lado,
Também sabemos que os ambientes interno e externo da gestante desempenham um papel muito forte no desenvolvimento do cérebro do feto. Por exemplo, quando uma gestante vive sob condições de extremo estresse, no chamado modo sobrevivência, seu bebê tem mais probabilidade de ter uma circunferência cranial relativamente menor, menos conexões sinápticas no prosencéfalo do que a média, e até um prosencéfalo relativamente menor e um rombencéfalo relativamente maior. Considerando-se o que já aprendemos, isso faz sentido. O rombencéfalo é a força motriz do cérebro, regulando a sobrevivência. O prosencéfalo é o cérebro pensante e raciocinante, criativo. Porém, considerando as circunstâncias normais durante a gravidez, parece que o programa genético influencia mais intensamente o crescimento neurológico e o desenvolvimento antes do nascimento. Após o nascimento, tanto a genética quanto o ambiente interagem enquanto o cérebro do bebê continua a se desenvolver. Da concepção até o segundo trimestre, apenas 4 semanas depois da concepção, o embrião humano já produz mais de 8.000 células nervosas a cada segundo. Isso é aproximadamente 500.000 de neuroníus produzidos a cada minuto durante o primeiro mês de vida. Ao longo das semanas seguintes, os neuroníus começam a se encaminhar para o cérebro em desenvolvimento, onde se organizarão em locais específicos. Mais adiante na gravidez, haverá 2 estirões de crescimento no cérebro fetal. A primeira aceleração de crescimento se estende do segundo trimestre de gravidez, quarto, quinto e sexto mês, até o começo do terceiro trimestre. Durante essa fase, o cérebro produz cerca de 250.000 neuroníus por minuto. No decorrer do primeiro trimestre e começo do segundo, os neuroníus fetais começam a desenvolver dendritos, que estabelecem conexões sinápticas com neuroníus vizinhos para formar vastas regiões de redes neurais interconectadas. A cada segundo, estima-se que 2 milhões de conexões sinápticas se formem durante esse período crítico de desenvolvimento. Se fizermos as contas, o cérebro está ocupado produzindo quase 173 bilhões de conexões sinápticas por dia durante esse estirão de crescimento. Enquanto essas ramificações entre os neuroníus começam a se conectar entre si nessa velocidade acelerada, o cérebro está abaixando tendências e propensões gerais que funcionaram ou foram vivenciadas pelas gerações anteriores. A herança genética do bebê guia a formação do padrão tridimensional de tecido neurológico que se converterá em seus primeiros padrões neurais individuais. Como discutimos no capítulo 3, em vez de simplesmente se conectarem em uma cadeia linear, os neuroníus formam conexões sinápticas com formato similar ao dos modelos de átomos que você provavelmente já viu. Uma inteligência inata começa a formar a arquitetura cerebral, que sustentará as funções do cérebro, da mente e da consciência. Considerando-se todas essas sinapses sendo formadas, é difícil acreditar na teoria da folha em branco. Terceiro trimestre. O segundo estirão de crescimento começa durante o terceiro trimestre da gravidez, sétimo, oitavo e nono mês, e continua após o nascimento e ao longo de aproximadamente 6 meses a 1 ano. Um aumento enorme no número total de células nervosas ocorre durante esse período. Ao longo do terceiro trimestre, o cérebro fetal desenvolve e rena todas as estruturas ou regiões que compõem o cérebro adulto e tornam o cérebro humano tão distinto do das outras espécies, incluindo todas as dobras e vales descritos no capítulo 4. A programação inicial do cérebro é estabelecida com reza durante esse segundo estirão de crescimento neurológico. De fato, nessa fase, o bebê tem mais células cerebrais e conexões sinápticas do que jamais terá ao longo de sua vida adulta normal. Elas são, essencialmente, a matéria-prima com que a criança começará seu processo vitalício de aprendizado e mudança. O número e a saúde das conexões sinápticas são mais importantes do que o número total de células nervosas porque, conforme entendemos agora, a densidade e a complexidade das conexões de dendritos programam o cérebro para um desenvolvimento maior, enriquecimento na aprendizagem intelectual e prática, habilidades aceleradas e memória permanente. Imagine que o cérebro fetal é como um novo negócio. No começo, essa empresa contrata multidões de trabalhadores sem especialização, e ninguém parece estar no comando para dizer a eles aonde ir e o que fazer. Gradualmente, porém, eles começam a formar conexões com outros funcionários.
Essas conexões se integram a redes de funcionários que encontraram tarefas específicas e úteis para executar. A sobrevivência da empresa depende mais da saúde de seus grupos em rede do que do número total de funcionários. Os funcionários que se unem mais depressa para ingressar nessas redes conseguem entrar na empresa. Entretanto, após mais ou menos 6 meses, a empresa começa a eliminar os funcionários que não se tornaram parte de uma rede estabelecida. Essa empresa imaginária também continua contratando muita gente nova, mas elimina qualquer empregado se o serviço prestado por ele se provar desnecessário mais adiante. Exatamente como nessa analogia, no terceiro trimestre de crescimento cerebral do feto, existem vários padrões aleatórios de tecido nervoso em vigor. O cérebro em desenvolvimento deve se tornar mais organizado em redes de neuroníons que serão responsáveis por tarefas específicas. Apenas algumas semanas antes do nascimento, sob o controle genético, os neuroníons em maturação do cérebro fetal começam a competir com neuroníons vizinhos para formar circuitos de redes neurais que são modificadas para lidar com funções específicas. A ideia é simples. Os grupos de neuroníons que se unirem mais depressa para formar uma rede neural em determinada área são aqueles que permanecerão e construirão o padrão necessário de conexões sinápticas. Isso significa que alguns neuroníons vão morrer. Conforme os neuroníons se reúnem para desenvolver esses padrões importantes, os neuroníons que não foram rápidos o bastante na disputa morrerão. Essa sobrevivência neurológica do mais apto é chamada de darwinismo neural. 2. Como a organização de redes neurais se inicia durante a gravidez, e o ambiente externo tem pouca relação com esse processo automático, é fácil ver que nossos mecanismos genéticos inerentes estão trabalhando para moldar o cérebro em crescimento. Do nascimento aos 2 anos após o bebê nascer, cerca de 67% das calorias consumidas por ele são utilizadas para nutrir seu cérebro em crescimento. Isso faz sentido, uma vez que 5/6 do desenvolvimento cerebral ocorrem depois do nascimento. De fato, um recém-nascido está em um crescimento tão acelerado que raramente fica acordado mais de 6 minutos seguidos. A maior parte de sua energia é reservada para o crescimento e o desenvolvimento. Novos padrões sinápticos genéticos continuam a se desenvolver em um ritmo incrível durante esse estágio do desenvolvimento. Enquanto o darwinismo neural continua, a poda de conexões sinápticas desnecessárias continua também. Após o parto, o desenvolvimento cerebral é moldado não apenas pela genética, mas também pelos dados recebidos do ambiente. Conforme o bebê começa a ter experiências, seus sentidos coletam informação vital de seus arredores. A estimulação vinda de dados sensoriais que ele recebe repetidamente fará com que seu cérebro desenvolva conexões sinápticas fortes. A criança prestará atenção especial à voz de sua mãe, conectando-a com a familiaridade da voz que ela ouviu por 9 meses dentro do útero. Conforme o bebê é exposto repetidas vezes às mesmas informações visuais e auditivas, começará a relacionar o rosto da mãe com a voz dela. Dessa forma, a criança começa a fazer algumas associações vitais para reconhecer seus meios de sobrevivência mais importantes. As conexões sinápticas recém-despertadas e ainda tenras do bebê começam a construir um registro neurológico de suas experiências do ambiente. Por meio desse processo, as conexões das células nervosas no cérebro da criança começam a formar padrões específicos para compor redes neurais importantes, capacitando o cérebro a organizar suas várias funções e armazenar, recuperar e processar informações de forma eficiente. Chamamos isso de aprendizado, e o cérebro do bebê está aprendendo no ritmo mais rápido que alcançará em sua vida. Por exemplo, desde que nasce, o bebê consegue ouvir todos os sons que um adulto ouve. Entretanto, apenas as palavras que ele ouve a mãe usar repetidamente construirão as fundações da linguagem nativa da criança. Se a mãe fala em inglês continuamente, a linguagem nativa da criança será inglês, mesmo que a criança ouça outras pessoas falando outras línguas de vez em quando. Estudos científicos recentes demonstraram o papel crucial do feedback dos pais nesse processo. Quando um grupo de bebês fazia sons de murmúrio ou balbucio, seus pais receberam a instrução de lhes dar um feedback imediato na forma de sorrisos e encorajamento.
Com um segundo grupo de bebês, seus pais foram instruídos a sorrir para eles em momentos aleatórios, sem relação com as tentativas dos bebês de produzir sons. Os bebês que receberam feedback instantâneo progrediram muito mais depressa em sua habilidade de se comunicar do que os bebês que receberam pouco ou nenhum reforço dos pais. Esses resultados sugerem que o incentivo parental imediato e consistente desempenha papel vital em estimular os bebês a experimentar e criar novos sons, além de ajudá-los a programar neurologicamente, aprender os elementos da linguagem. 3 O tempo todo. Em um processo chamado de poda neural, o cérebro está ocupado, eliminando e modificando conexões sinápticas segundo o que ele começa a saber, lembrar e reconhecer. Sinapses raramente ativadas se atuarão, por N, serão eliminadas ou podadas. As sinapses relativas aos sons que o bebê escuta sem muita frequência, por exemplo, serão removidas. Muitos pais que adotaram crianças com menos de 2 anos, vindas de outros países, espantaram-se com a rapidez com que essas crianças aprenderam sua nova linguagem, enquanto, simultaneamente, esqueciam-se da linguagem nativa que não era mais falada na nova família. 4 Conforme o corpo e o cérebro de uma criança pequena se desenvolvem, estirões de crescimento e mudanças no desenvolvimento ocorrem em determinados estágios críticos, independentemente de seu ambiente. Esses processos automáticos são programados geneticamente para ocorrer ao longo do desenvolvimento da criança. Em seu cérebro em crescimento, esses programas genéticos disparam sinais químicos e hormonais que fazem com que certas redes neurais se desenvolvam e se ativem. Por sua vez, essas redes neurais de desenvolvimento avançado possibilitam que o cérebro esteja preparado para processar toda a estimulação vinda do ambiente da criança. Por conseguinte, quando um bebê muito novo olha para o rosto das pessoas, só consegue enxergar padrões em preto e branco e formas vagas. Enquanto os programas genéticos incentivam o cérebro da criança a se desenvolver ainda mais, seus circuitos neurais se tornam mais renados, e o resultado natural disso é uma percepção visual aprimorada. Dito de forma simples, nosso processo natural de desenvolvimento estimula circuitos neurais a se desdobrarem a partir de qualquer estímulo ambiental. Conforme as influências genéticas continuam a renar nossos sentidos e ampliar nosso cérebro, somos capazes de processar quantidades maiores de informações recebidas de nosso ambiente, aprendendo, assim, mais de nosso mundo. Quando toda criança humana chega ao mundo, seu crescimento começa a tomar forma por meio dessa dança intrincada e quase igualitária entre a genética e o ambiente, natureza e criação, respectivamente. Primeira infância aos 2 anos, o cérebro humano se aproxima do número de células nervosas, peso e tamanho de um cérebro adulto. A maioria dos neurônios continua a se multiplicar ao longo do 2º ano de vida. Em algumas partes do cérebro, como o cerebelo, as células nervosas continuam a se multiplicar e dividir até a idade adulta. O maior número de sinapses presentes no neocórtex também parece ocorrer aos 2 anos. Nessa idade, os circuitos do lobo frontal começam a se desenvolver. Entretanto, o lobo frontal só termina de se desenvolver sob o programa genético por volta dos 25 anos. A poda seletiva de sinapses que começou antes dos 2 anos continua agora a mudar o cérebro ainda mais, baseada principalmente em experiências repetitivas, além das influências genéticas. Aos 3 anos, o cérebro da criança formou cerca de 1.000 trilhões de conexões sinápticas, mais ou menos o dobro das de um adulto normal. Adolescência até por volta dos 25 anos. Outro estirão de crescimento de tecido neural acontece geneticamente na puberdade, quando o cérebro dá outra arrancada necessária que corresponde às mudanças e ao crescimento geneticamente acelerados do corpo. Em sua maior parte, as mudanças químicas e hormonais correspondentes causarão mudanças estruturais no cérebro, independentemente do ambiente. Durante a adolescência, por exemplo, as células nervosas que têm a ver com os centros emocionais do mesencéfalo, especialmente na amígdala, são ativadas e desenvolvidas. Durante esse período tão dinâmico, é comum observar o neocórtex aumentar em espessura geral mais ou menos aos 12 anos nos meninos e aos 11 nas meninas. Também por volta dos 11 anos, o cérebro mais uma vez parece podar circuitos neurais não utilizados em um ritmo acelerado.
Após essa explosão massiva de crescimento de neuroníons, o processo de desbaste das conexões de células nervosas continua mais ou menos até os 25 anos. Considerando-se que toda vez que o cérebro muda há um aumento na percepção consciente, ou seja, em nossa capacidade de aprender, lembrar e formular uma noção de nós mesmos, faz sentido, então, que, durante esse estágio do desenvolvimento cerebral, muitos adolescentes lutem tanto por suas crenças recém-formadas e por suas novas identidades. Nesse estágio não, uma ordem hierárquica na maturação do cérebro humano se impõe. As primeiras áreas a terminar seu desenvolvimento são os córtex sensorial e motor, cujas áreas estão envolvidas na visão, audição, sensação e movimento. Em seguida, os lobos parietais terminam seu período evolucionário, mapeando alguns dos padrões NAS de linguagem e orientação espacial. A última área do cérebro a completar seu desenvolvimento é o córtex pré-frontal, a área responsável por todas as nossas funções executivas, como prestar atenção, formular intenções e implementá-las, planejar o futuro e regular comportamentos. Essa é a parte do cérebro que tem a maior plasticidade, ou seja, a que tem a maior capacidade para formar novas conexões e desprender-se de conexões anteriores. Essa área, mais recentemente desenvolvida, é a que utilizamos para mudar a nós mesmos. A conclusão do desenvolvimento do lobo frontal, por volta dos 25 anos, é o último ingrediente necessário para o cérebro atingir a maturidade adulta. Esse estágio da especialização cerebral é o que nos define como adultos. Durante a puberdade, temos impulsos sexuais fortes, emoções poderosas, comportamentos impulsivos, reações adultas e níveis aumentados de energia. Entretanto, o controle desses elementos só ocorre por volta dos 25 anos ou até depois, porque é o lobo frontal que controla e restringe impulsos e emoções. Dito de forma simples, pensamos de maneira mais clara e melhor depois dos 25 anos do que éramos capazes de fazer antes disso. Em uma observação sarcástica, Jay Jade, do National Institute of Mental Health, Instituto Nacional de Saúde Mental, resumiu o dilema da sociedade: podemos votar e dirigir aos 18 anos. Mas não dá para alugar um carro antes dos 25. Em termos de anatomia cerebral, os únicos que entenderam direitinho a coisa foram os locadores de veículos. 5. O cérebro nem para por aí em termos de avanço. Até recentemente, muitos cientistas consideravam esse estágio do crescimento por volta dos 25 anos como M da habilidade humana de desenvolver o cérebro ainda mais. A verdade é que não somos tão rígidos ou programados quanto a ciência especulava. De fato, o cérebro humano é extremamente neuroplástico, o que significa que, ao aprender, ter novas experiências e modificar nosso comportamento de forma persistente, podemos continuar a reconstruir e moldar o cérebro ao longo da vida adulta. Isso contradiz de forma direta as arramações do passado de que o cérebro é essencialmente algo show e completo nesse estágio de vida. Com essa compreensão básica de como a nossa herança genética e as primeiras experiências moldam o cérebro em desenvolvimento, nós, como indivíduos, podemos agora mergulhar nas duas questões mais importantes na jornada para compreender a capacidade de nosso cérebro. O que meu cérebro tem em comum com os cérebros de todos os outros seres humanos? Como meu cérebro expressa a herança genética de meus pais que me tornam um indivíduo singular? As qualidades que nos tornam humanos membros de qualquer espécie de animais compartilham características físicas, comportamentais e mentais semelhantes por causa da estrutura química e anatômica comparáveis de seus sistemas cerebrais. Por exemplo, seja o gato doméstico ou de exibição, o leão ou o lince, todos os felinos compartilham certos traços básicos, inatos. Isso é igualmente verdadeiro em nossa própria espécie, o Homo sapiens sapiens. Todos os seres humanos com suas funções normais caminham em pé, são bípedes e têm polegares opositores. Embora muitos animais enxerguem o mundo em preto e branco, os humanos veem o mundo em cores porque compartilham da mesma capacidade neurológica para processar estímulos visuais. Comemos e digerimos alimentos da mesma forma, compartilhamos ciclos do sono e temos alguma forma de linguagem falada. Cada um de nós vivencia emoções e exibe expressões faciais similares quando está triste, zangado ou feliz. Como membros da espécie humana,
herdamos o potencial para desempenhar raciocínios complexos. Todos demonstramos traços físicos, comportamentais e mentais similares que são inerentes à nossa espécie, que é o modo como a natureza possibilita que compartilhemos pontos em comum como seres humanos. Esses e outros são os nossos traços genéticos de longo prazo. Em outras palavras, estrutura e função estão relacionadas em todas as espécies. As qualidades genéticas de longo prazo derivadas de nossa herança humana garantem que todos os indivíduos normais e sadios nasçam com praticamente a mesma química cerebral e sistemas funcionais. Mais uma vez, isso nos fornece um exemplo claro do conceito científico de que a estrutura se aplica à função. Uma vez que todo mundo compartilha uma estrutura cerebral idêntica, compartilhamos as mesmas funções gerais. Como dividimos a mesma estrutura corporal geral, nosso corpo humano, por meio de diversas experiências em seu ambiente durante a evolução de nossa espécie, moldou a estrutura geral do cérebro. Por partilharmos os mesmos órgãos sensoriais, nossos olhos, ouvidos, nariz, boca e pele são semelhantes, por processarmos as mesmas vias sensoriais, como dor e prazer, de maneira semelhante, todos vivenciamos o fogo como quente. E por interagirmos com nosso ambiente usando partes corporais e funções motoras voluntárias idênticas, todos seguramos um graveto de forma semelhante. Por termos polegares opositores, faz todo sentido que as experiências do corpo ao longo das eras tenham moldado e dado forma ao cérebro, tanto macro quanto microscopicamente. Toda pessoa herda projetos básicos iguais de expressão física, emocional e mental que nos tornam parte da raça humana. É nosso direito de nascença universal. Como viemos a adquirir os projetos que nos tornam humanos? O cérebro é verdadeiramente a memória do passado, forjado pela adaptação de nossa espécie a seu ambiente ao longo de milhões de anos. Cada um de nossos 3 cérebros nos fornece seu conjunto próprio de traços genéticos de longo prazo, desenvolvidos como resposta a pressões ambientais. Por exemplo, como vimos, programado no cérebro de todos os mamíferos há um sistema automático de reação de luta ou fuga para a sobrevivência do corpo físico, com uma estrutura e uma função bastante similares ao que encontramos na maioria dos mamíferos. Esse sistema de resposta evoluiu nos mamíferos como um traço genético de longo prazo porque, ao longo de inúmeras gerações, melhorou nossa capacidade de sobreviver a encontros com predadores. Durante toda a evolução de nossa espécie, o neocórtex registrou a totalidade de nossas experiências aprendidas ao longo de eras de eventos que estão codificados em sua estrutura neurológica. Por exemplo, já dissemos que dentro do neocórtex existem padrões mapeados de neurônios que estão designados de antemão para nossa habilidade de usar a linguagem verbal. Esse traço genético de longo prazo é comum a todos os seres humanos. Tudo o que aprendemos que contribuiu para nossa sobrevivência e força como espécie moldou a estrutura e a função do cérebro atual. Cada ser humano herda memórias genéticas de longo prazo, criptografadas no interior do sistema nervoso, que são, essencialmente, a plataforma de aprendizagem que operamos como indivíduos contemporâneos. Em nossa discussão de traços genéticos de longo prazo, temos focado as estruturas e características que todos os seres humanos compartilham. Como todos nós, seres humanos, dispomos de 2 mãos, por exemplo, existem certas experiências e habilidades que todos temos em comum. Se nossas mãos exemplificam traços genéticos de longo prazo que nos tornam membros da mesma espécie, então nossas impressões digitais são a epítome dos traços genéticos de curto prazo que conferem a cada um de nós a nossa individualidade. 6 traços que fazem de nós indivíduos. Quando começamos nossa discussão a respeito de como o cérebro se desenvolve, dissemos que tanto a genética quanto o ambiente nos moldam como seres humanos individuais. Considerando-se que todos os humanos têm uma estrutura cerebral similar e compartilham de certas características mentais, físicas e comportamentais fundamentais, o que faz com que nos comportemos e pensemos como indivíduos singulares desde o comecinho de nossas vidas. Como você se desenvolve? Por que alguém tem os traços comportamentais para ser expansivo e agressivo, enquanto outra pessoa é tímida e ansiosa? Por que algumas pessoas se sobressaem em habilidades verbais, outras exibem aptidão para matemática, e outras ainda têm talento para coordenação física?
Por que diferimos uns dos outros em como percebemos o mundo, em que acreditamos, que assuntos nos interessam, nossos desejos e objetivos, nossos estados emocionais e como reagimos ao estresse? Fatores produzem essas variações individuais, às quais nos referiremos como traços genéticos de curto prazo, em membros da mesma espécie? Deixando de lado por enquanto o impacto das experiências e do ambiente de uma pessoa, essas expressões individuais da natureza humana podem resultar parcialmente de quando um macho e uma fêmea combinam suas informações genéticas na forma de DNA. Essa mistura reprodutiva de material genético masculino e feminino cria um indivíduo que herda traços genéticos de curto prazo dos dois doadores de genes parentais. Em outras palavras, no final das contas, vamos nos tornar iguais a nossos pais. Na realidade, não nascemos exatamente iguais a nossos pais, porque cada um de nós herda uma combinação única do material genético deles, inclusive um pouco de codificação genética dos pais de nossos pais, e possivelmente, de gerações anteriores. Assim, nossa expressão genética de curto prazo faz de cada um de nós alguém único. Diante das vastas complexidades das variáveis genéticas, a probabilidade de que os mesmos pais gerem uma duplicada de qualquer indivíduo, exceto no caso de gêmeos idênticos, é quase impossível. Trata-se do mesmo caso para todas as espécies que trocam seu DNA e acrescentam a composição genética única a cada indivíduo do pool genético. Descrevendo em termos rudimentares como funciona esse processo hereditário de curto prazo, herdamos genes específicos de nossos pais e nossas mães. Os genes manufaturam as proteínas em todas as células do nosso corpo. Células ósseas produzem proteínas ósseas. Células do fígado produzem proteínas do fígado, e assim por diante. Todos os nossos músculos, órgãos internos, tecidos, ossos, dentes e órgãos sensoriais replicam suas células com base na informação genética combinada que herdamos de nossos pais. Por exemplo, estamos familiarizados com características físicas óbvias que os pais repassam para sua prole, como cor de cabelo, altura ou estrutura óssea. Para simplificar, vamos apenas reconhecer que um conjunto complexo de variáveis governa quais traços herdados específicos você exibirá ou expressará. No entanto, nossa expressão individual não está nas maneiras pelas quais podemos lembrar sicamente um ou outro de nossos pais, mas sim nos sutis padrões de conexão de nossas células nervosas. O cérebro de cada humano tem um padrão único, segundo as instruções no DNA de nossos progenitores mais próximos. Cada um de nossos pais, tendo tido certas experiências, adquiriu características de personalidade e habilidades particulares, assim como aceitou emoções específicas, armazenando essa informação em seu cérebro em padrões de conexões sinápticas ou redes neurais. Parece que nossos pais transmitem um pouco de seus temperamentos e propensões únicos para nós na forma de codificação genética de curto prazo. De fato, é provável que herdemos certas aptidões e tendências emocionais que nossos pais demonstraram ter de modo geral, independentemente da forma que elas assumirem. Digamos, por exemplo, que sua mãe tenha tendência à atitude de vitimização. Se a sua mãe se apegou repetidas vezes a pensamentos de sofrimento, tanto mental quanto psicamente, ensaiou suas reclamações, demonstrou culpar os outros por tudo, e dominou a arte de arranjar desculpas, ela tem mais pendor para ser sinapticamente conectada segundo suas intenções mais repetitivas. Seus pensamentos, experiências e ensaios consistentes de vitimização recorrentes reforçaram seu programa neuroquímico. Podemos, assim, especular que a rede neural de vitimização de sua mãe contribuirá para a pessoa que você ou algum irmão seu se tornará. O mesmo pode ser verdade, olhando pelo lado positivo, do pai que tem uma inclinação musical. As redes neurais desse pai podem predispor sua prole a ser naturalmente programada para tocar um instrumento musical. Praticar, demonstrar e ensaiar mentalmente, combinados com pensamentos repetitivos e experiências consistentes, modelarão microscopicamente o cérebro do mesmo jeito. Na verdade, agora se sabe que uma parte da metade esquerda do cérebro, chamada plano temporal, é maior em músicos do que em não músicos. 7 aglomerados de neuroníons se conectam ou se ligam uns aos outros para formar redes, criando modos possíveis segundo os quais pensamos, nos comportamos, sentimos e reagimos.
Dos dois pais herdamos genes que dirigem especificamente a produção de células nervosas em nosso cérebro. Quando essas células nervosas se replicam, elas fabricam as proteínas específicas que compõem a estrutura dos neurônios. Antes de nascermos, esses genes também começam a dar as ordens para moldar os padrões iniciais segundo os quais nossas células nervosas se conectam. Começando por volta do 6º mês no útero, o cérebro do bebê está seguindo as instruções genéticas singularmente combinadas de seus pais para impor padrões de conexões sinápticas pré-conectadas. Durante esse processo, em uma explicação bem simplista, os neurônios de seu cérebro começam a se unir e se organizar para repetir porções dos projetos genéticos dos dois pais, combinados. Os projetos do mapa genético da criança se tornam uma composição completamente única, permitindo que ela expresse uma combinação distinta de características de curto prazo. Podemos, portanto, herdar algumas das tendências emocionais e comportamentais de nossos pais. Os padrões mais extensivamente programados de redes neurais são impostos pelos pensamentos e ações mais comuns, que então criarão os circuitos mais utilizados no cérebro. É assim que programas mais secamente conectados se manifestam ao longo da vida. Tendemos a ter pensamentos geralmente semelhantes, apresentar comportamentos relacionados e demonstrar estados emocionais comparáveis aos de nossos pais porque podemos ter herdado seus pensamentos, ações e sentimentos mais praticados. Antes de começar a culpar, ou agradecer, seus pais, porém, segure-se. Ainda temos muita informação para abordar. Essencialmente, parecemos herdar um pouco da conexão neurológica de nossos pais. Se for assim, a soma total das conexões sinápticas engloba apenas traços gerais de personalidade, não informações específicas, e, como cada pessoa recebe uma herança genética exclusiva, nossos genes nos fornecem um cérebro que tem qualidades e características que são diferentes das de todos os outros seres humanos. Os padrões de aglomerados de células nervosas de cada pessoa são únicos, permitindo que cada um pense de maneira diferente de todas as outras pessoas. Essencialmente, o modo como seu cérebro está conectado corresponde a quem você é enquanto indivíduo. Se seus traços genéticos de longo prazo são exemplificados pela mão humana que você herdou, em termos de estrutura geral semelhante de pessoa para pessoa, então agora é fácil ver que o modo como você está conectado individualmente é como uma impressão digital, pessoal e única. Sua própria conexão faz de você algo singular. A hierarquia da organização cerebral à primeira vista, o cérebro humano parece amorfo, sem nenhum padrão ou organização específicos. No entanto, uma observação mais atenta revela que a arquitetura do neocórtex tem um padrão de nido de dobras, rugas, elevações e vales que são surpreendentemente consistentes em todos os seres humanos. Essas regiões ou territórios estruturais de massa encefálica correspondem às mesmas funções e comportamentos específicos em todos nós. Como discutimos no capítulo 4, audição, visão, tato, paladar, controle motor, sensações táteis, temperatura e até apreciação à música, para nomear apenas algumas dessas funções. São todas pré-designadas a regiões específicas idênticas mapeadas dentro dos lobos do neocórtex de todos os seres humanos. Uma observação: essa lei se aplica também ao resto do cérebro. O mesencéfalo e o cérebro reptiliano, incluindo o cerebelo, são notavelmente semelhantes entre uma pessoa e outra. Como seres humanos, geralmente tendemos a nos comportar, funcionar, pensar, comunicar, mover e até a processar dados sensoriais coletados de nosso ambiente de forma similar. O essencial é isto: por compartilharmos a mesma anatomia neurológica, biológica e estrutural, teremos, então, os vários tipos de dados genéticos codificados exatamente nas mesmas regiões do neocórtex, e compartilhamos, portanto, características relativamente semelhantes, comuns a toda a espécie humana. Já em 1829, cientistas tentavam correlacionar regiões específicas do cérebro com capacidades funcionais. Seus esforços iniciais envolviam analisar as numerosas protuberâncias na superfície do crânio. Eles associavam uma determinada protuberância a algum impulso inato ou habilidade cognitiva, nomeando as áreas mapeadas segundo características específicas,
como o órgão do bom humor ou o órgão da combatividade. Se uma protuberância específica na superfície cranial era maior em um indivíduo do que em outro, esses pesquisadores iniciais atribuíam mais tecido cerebral àquela área. Segundo esse modelo, todo indivíduo tinha seu próprio mapa exclusivo. Fundado por Franz Gall, esse sistema arcaico de mapeamento foi nomeado enologia. A figura 5.1 mostra a imagem de uma cabeça humana com muitas regiões cobrindo toda a área da superfície do crânio, uma das primeiras tentativas de compartimentalização. Graças a Deus, a frenologia foi rapidamente derrubada. Em vez dela, as universidades europeias começaram a estudar o cérebro em funcionamento, conduzindo vários experimentos com animais, além de aplicar eletrodos de voltagem baixa a diversas regiões do cérebro humano vivo. Neurologistas progrediram rapidamente, afastando-se do modelo de Gall para determinar quais áreas do cérebro eram responsáveis por quais funções. Por volta dessa mesma época, o neurologista francês Pierre Paul Broca estudava o cérebro de pessoas mortas que haviam sofrido um tipo particular de perda da fala. Ele apresentou pelo menos 8 casos assim para a comunidade científica, apontando o dano exato e reproduzível na mesma área do lobo frontal esquerdo. Essa área ainda é chamada de área de Broca. A ciência verdadeira estava se iniciando, mas não sem a controvérsia de ser chamada de uma forma mais avançada de frenologia. Mas não era. Podemos caracterizar essas regiões e sub-regiões do novo cérebro como módulos ou compartimentos anatômicos mapeados e pré-conectados. Vamos partir do maior para o menor AM de que você possa entender como passamos de características de longo prazo para as de curto prazo no cérebro novo. Os hemisférios se dividem em lobos, os lobos se dividem em regiões ou faixas, as regiões, por sua vez, são picotadas em sub-regiões chamadas de compartimentos ou módulos, e os compartimentos são compostos por colunas individuais de redes neurais. Conforme vamos descendo para os níveis menores, tendemos a nos tornar individualizados. Por que o cérebro é organizado em sub-regiões e compartimentos? Para começo de conversa. Conforme nossa espécie se desenvolveu ao longo de milhões de anos de experiências diversificadas, certas habilidades universais de longo prazo que se provaram propícias para a sobrevivência foram codificadas no córtex humano em redes de conexões sinápticas. Essas comunidades de neuroníons foram designadas para executar funções específicas, comuns a todos os seres humanos. Portanto, partes diferentes geográficas do neocórtex se tornaram especializadas para as funções motoras, mentais, cognitivas e sensoriais. Todos processamos os inúmeros tipos de informações sensoriais coletadas de nosso ambiente, de certa forma, nos mesmos territórios neurais especializados. Por milênios, esses padrões neurais foram transmitidos geneticamente para cada nova geração. Organizadas nas áreas corticais que chamamos de sub-regiões e compartimentos, essas regiões inatas, mapeadas, servem como ponto em comum da experiência humana e ponto de partida para nossa própria evolução pessoal. Figura 5.1 Diagrama de FR-enologia demonstrando a tentativa arcaica de se compartimentalizar o cérebro em traços individuais de personalidade, baseado nas elevações externas na superfície do crânio. Dessa forma, nós, humanos, somos programados para perceber os estímulos ambientais familiares consistentes aos quais estamos expostos como espécie há milhões de anos. Fomos programados para processar certas informações em compartimentos específicos do neocórtex de modo que cada nova geração de nossa espécie em evolução possa vivenciar o que já foi aprendido, armazenado e codificado em nossas sinapses, finalmente, revelado em nossa expressão genética. Isso explica por que as áreas específicas dos homúnculos sensorial e motor existem como áreas pré-mapeadas que se relacionam com nossas habilidades atuais. Também é por isso que nosso córtex auditivo consegue processar cada fonema, e nossa visão é processada unicamente como uma hierarquia de capacidades visuais. De um ser humano para outro, até os compartimentos individuais que são alocados em partes diferentes do cérebro são espantosamente semelhantes. Os compartimentos, sabemos agora, são coleções especializadas de redes neurais. Eles são simultaneamente universais e individuais. O que os módulos têm de universal é que todos temos, como característica inerente,
quase as mesmas regiões do córtex mapeadas como centros de processamento de dados de informações. O que eles têm de individual é até que ponto nós, como personalidades diversas, podemos processar, renar e modificar informações variadas nos setores modulares de nosso neocórtex em comparação com outras pessoas. A visão original da compartimentalização arrava que essas regiões individuais dentro dos lobos do neocórtex são delineadas por limites claros e se engajam em interações muito limitadas com outros compartimentos, não importando a distância entre eles. Pensava-se que cada compartimento operasse como propriedade privada neurológica, por assim dizer. Essas perspectivas estão agora ultrapassadas. Módulos neurológicos são altamente interativos e interdependentes, não e rígidos como se pensava, por causa de sua própria natureza. As células nervosas conseguem se conectar e desconectar de outros neuroníos. Em razão do fato de que neuroníos e redes neurais podem modificar sua geografia, as sub-regiões do córtex cerebral incluem tanto zonas modulares chas quanto zonas modulares mutáveis. O que faz um módulo alterar suas fronteiras geográficas? A maleabilidade dessas zonas depende, em sua maioria, da nossa capacidade de aprender e de prestar atenção. Existem outras limitações à ideia da compartimentalização modular rígida. O cérebro é um órgão altamente interativo. Considerando o que aprendemos até aqui sobre a plasticidade sináptica dos neuroníos, a habilidade que eles têm para se reorganizar é admirável. Além disso, o cérebro não é tão linear que uma lesão em uma área não afete outras áreas. Quando se observa um dano a módulos específicos de circuitos neurológicos em exames funcionais, os módulos vizinhos produzem de ciências cognitivas semelhantes, mas não idênticas. Isso oferece mais evidências de que os módulos operam não como unidades precisamente unidas e separadas, mas como elementos contínuos e relacionados no interior do córtex. Em seres humanos saudáveis e normais, o processo de pensamento não ocorre em segmentos desconectados. Vivenciamos transições tranquilas e conectadas de um pensamento ou função cognitiva para outra, retindo um movimento contínuo de atividade neurológica pelo córtex. Imagine pegar um lençol solto em uma cama e agitá-lo para criar uma onda tridimensional movendo-se para longe do ponto de propagação. Esse é um modelo melhor de o que acontece no cérebro novo. Os impulsos das células nervosas convergem ou divergem. Quando divergem, eles se espalham para fora, usando módulos individuais como um meio para viabilizar sua atividade e permitir que eles abranjam um terreno mais amplo. Como as células nervosas têm ramificações capazes de se comunicar simultaneamente com várias outras células nervosas, muitos módulos podem ser ativados de uma vez só. Imagine uma cascata de padrões elétricos piscando que se movem difusamente e se espalham de forma tridimensional. A compartimentalização descreve como o cérebro é organizado, mas o conceito do módulo pode não ser ordenado por completo. Os módulos certamente existem como unidades distintas dentro do neocórtex. Certas funções mentais e físicas estão localizadas em circuitos individuais de conexões sinápticas dentro das sub-regiões do cérebro. Entretanto, essas sub-regiões e módulos são utilizados como elementos individuais que contribuem para todo um luxo de consciência. Pensar não é algo compartimentalizado, é um processo relativamente harmonioso e contínuo. O pensamento pode ser comparado a um concerto de módulos trabalhando em uníssono. Agora podemos elaborar uma compreensão maior de como o aprendizado e o processamento cognitivo estão relacionados. Por meio do aprendizado e da experiência, criamos conexões de células nervosas mais integradas, e esses padrões sinápticos aprimorados podem intermediar processos de pensamento maiores e mais diversificados. Codificar novos conhecimentos e experiências nas conexões cerebrais efetuadas é como fazer um upgrade no hardware de um computador, só que seres humanos, individualmente, são únicos na maneira como cada pessoa processa informações cognitivas. Por exemplo, estou no Japão enquanto escrevo estas ideias. Tenho certeza de que, se fosse examinar como meu cérebro processa informações com base em como aprendi ao longo da vida, esse padrão seria diferente do processamento neurológico do habitante típico do Japão, que escreve em caracteres simbólicos, lê sua linguagem da direita para a esquerda e de cima para baixo, e geralmente fala mais de uma língua.
O mesmo valeria se a pessoa e eu sofrêssemos uma lesão cerebral idêntica que danificasse o mesmo módulo no córtex cerebral. O modo como disparo padrões neurológicos em meu cérebro pensante é único. Assim, ele seria diferente da forma como qualquer outro ser humano dispara seus padrões sinápticos. Surgiu uma incerteza após os cientistas terem mapeado sub-regiões como os córtices motor, sensorial, auditivo e visual com todas as suas funções associadas. Seu modelo geográfico não determinou onde nossas maiores capacidades e habilidades estão localizadas. Onde analisamos equações matemáticas complexas. Onde as abstrações não lineares da lógica informal são processadas. O E-região é responsável pela inspiração divina? O AU é a base neurológica para habilidades mentais ou intelectuais complexas. Onde, precisamente, existe a identidade? Como aprendemos? Talvez as respostas para essas questões dependam não de um exame linear dos lobos individuais trabalhando de maneira independente, mas sim do modo holístico como as sub-regiões das redes neurais se coordenam para produzir diferentes níveis mentais. Muitos fatores regem as diversas formas pelas quais as sub-regiões do cérebro mesclam seus esforços. Exemplos disso incluem padrões, sequências, combinações e sincronização. A chave para entender como áreas diferentes do cérebro trabalham juntas para produzir a mente é pensar nelas como componentes de uma orquestra sinfônica, em vez de instrumentos individuais. Agora temos que expandir nossa definição de rede neural. Uma rede neural pode ser ampliada para abranger muitos compartimentos e sub-regiões diferentes por todo o cérebro, disparando em uníssono para produzir um nível específico da mente. Na verdade, a soma das partes é maior do que o todo. Natureza versus criação. Os cientistas têm debatido até que ponto nosso cérebro é esculpido pela nossa herança genética, natureza, ou por nosso ambiente e nossas experiências, criação. Em outras palavras, o que determina nosso destino, a hereditariedade ou o ambiente? Seu cérebro ao nascer, certamente, não é uma folha em branco, esperando ser preenchida pelas experiências de vida. Você também não nasce com uma genética que dita a forma como vai se comportar, agir, reagir, pensar, sentir e criar em um padrão predeterminado e imutável. Natureza. Em resumo, nossa herança genética é uma combinação de informações genéticas de longo prazo comuns a todos os membros de nossa espécie, mais instruções genéticas de curto prazo vindas de nossos pais e mães. O formato e estruturas gerais do cérebro e suas funções generalizadas constituem traços de longo prazo que nossa espécie desenvolveu como resultado de milhões de anos de evolução. Traços genéticos de curto prazo vindos de nossos pais e dos pais deles, recuando algumas gerações, nos dão a nossa individualidade. Os dois tipos de traços genéticos, de longo e curto prazos, tornam-se conectados no cérebro conforme ele se desenvolve antes do nascimento e, especialmente, durante o primeiro ano de vida. Quando falamos de certas áreas genitivas no cérebro que são programadas, estamos nos referindo a padrões de conexões nervosas e herdados que nos dão nossa própria personalidade, expressões faciais, habilidades motoras coordenadas, intelecto, propensões emocionais, reezos, níveis de ansiedade, equilíbrio químico interno, maneirismos, até mesmo a criatividade e a expressão artística. Tanto os traços genéticos de longo prazo quanto os de curto prazo são o que a natureza nos deu como herança. Podemos arrar que são a nossa natureza. Criação, nosso ambiente individual e experiências de vida somando-se à nossa herança genética, o que moldou e esculpiu, em outras palavras, criou, o cérebro ao longo de milhões de anos é aquilo que aprendemos e vivenciamos por meio da interação com o nosso ambiente, como armazenamos essa informação, e como o cérebro se adaptou. A criação também diz respeito a nossas experiências de vida individuais, que são registradas no cérebro. Estudos recentes demonstraram o impacto da criação e apontaram que somos moldados consideravelmente por nossas experiências durante os primeiros anos de desenvolvimento. Na primeira década de vida, os humanos formam conexões sinápticas a partir das experiências conquistadas por meio do aprendizado e de lições normais de desenvolvimento. Experiências iniciais também moldam a constituição de redes neurais. Natureza e criação juntas a forma como o cérebro é conectado,
portanto, é uma combinação de traços genéticos e experiências aprendidas ao longo da vida. O cérebro evolui não por meio da natureza ou da criação, mas por uma interação notável entre esses dois processos. Circunstâncias ambientais também podem prejudicar aspectos do potencial genético de alguém. Se uma criança ainda no útero tem pais que são médicos, ela pode carregar o potencial genético para um desenvolvimento intelectual superior. Entretanto, caso a mãe seja exposta a uma droga nociva durante a gravidez ou vivencie quantidades elevadas de estresse enquanto carrega o feto, os esquemas genéticos da criança podem ser sobrepujados por esse ambiente prejudicial no útero. Ou, se a criança estiver desnutrida durante seus primeiros 2 anos de desenvolvimento, ela pode não desenvolver a capacidade intelectual que seus genes predeterminaram inicialmente, porque a nutrição inadequada pode afetar de maneira diversa o modo como o cérebro se desenvolve. Por outro lado, se uma criança for geneticamente predisposta a ter ansiedade e timidez, ela pode ser ajudada a superar suas condições vivenciando um ambiente familiar amoroso ou recebendo acompanhamento. Alguns pesquisadores arrão que as conexões sinápticas genéticas que herdamos respondem por cerca de apenas 50% de nossos traços de personalidade. 8 Herdamos de nossos pais conhecimento, padrões de pensamento e sentimentos como fundação para quem nos tornamos. Mas isso é apenas 50% de quem somos. Os circuitos genéticos que herdamos são meramente uma plataforma onde nos posicionamos para começar a vida. Para que o cérebro aprenda coisas novas, tenha em mente que aprender envolve formar novas conexões sinápticas. Ele precisa de algumas conexões existentes com as quais formar novas conexões adicionais. Assim, começamos a vida com nossas conexões herdadas existentes e as memórias aprendidas das gerações passadas, e usamos essas conexões como uma fundação para produzir conexões novas. Considerando-se que humanos nascem com certos comportamentos, propensões, características e talentos que são, na realidade, memórias de gerações passadas, especialmente aquelas transmitidas por nossos pais. Faz sentido que venhamos pré-carregados com circuitos de curto e longo prazos que de nem quem somos. Se a natureza e a criação estão em troca constante, então o que vivenciamos do ambiente apenas acrescenta a criação do eu como uma verdadeira obra em andamento. Toda vez que aprendemos algo novo, forjamos conexões neurais adicionais por conta própria, acrescentamos outro ponto a essa tapeçaria tridimensional do nosso tecido neural, e o eu é transformado. Esse é o modo como a natureza generosamente dá a cada indivíduo um recomeço verdadeiro, mas com conhecimento pré-programado já embutido. Nascemos com certa quantidade de conhecimento aprendido já conectado e carregado no cérebro, de modo a podermos acompanhar o desenvolvimento evolucionário de nossa espécie. Fica por nossa conta, como indivíduos, acrescentar nossas próprias conexões sinápticas por meio de interações conscientes com nosso ambiente. Podemos acrescentar novos circuitos à nossa própria arquitetura neural, podemos ainda modificar e projetar um novo eu, progressivo. Certamente, segundo essa compreensão, se não estamos aprendendo ou vivenciando nada novo, estamos nos dirigindo para um destino genético limitado, pois ativaremos apenas aqueles circuitos iguais à memória genética de nossos pais. Nossos primeiros estímulos é um tanto irônico que os primeiros estímulos ambientais aos quais o recém-nascido é exposto normalmente sejam derivados dos pais dele, que compartilham muito da mesma genética do lho. Desde a primeira infância até a adolescência, a criança moldará comportamentos por meio de interações sociais com pessoas em seu ambiente, com base no que a estimula mais. Isso é possível por causa de neurônios espelho, um tipo de neurônio no cérebro que facilita a imitação de comportamento. Quando uma criança observa certas características, ações, reações emocionais e até maneirismos demonstrados por um ou ambos os pais, esse pode ser o tipo e quantidade certos de informação para ativar os padrões neurais já existentes e pré-conectados da criança, e, ao fazê-lo, estimulam a criança a entrar em um estado mental mais predeterminado que pode persistir pela vida toda dela. Em outras palavras, se você herda dos pais as redes neurais que eles dominaram em suas vidas e então usa esses circuitos para construir os 50% de personalidade baseada em programas genéticos, os outros 50% de personalidade aprendidos a partir do ambiente serão mais influenciados pelas pessoas de quem você herdou esses programas.
A sua individualidade tem alguma chance? Tenho certeza de que é por isso, em algumas escolas de pensamento mais antigas, que as crianças eram retiradas dos pais ainda pequenas para estudar nas montanhas do mundo. Os grandes professores da época, provavelmente, entendiam que essas crianças tinham um potencial genético considerável e que, se pudessem ensinar essas crianças longe das influências familiares, talvez elas tivessem mais chance de grandeza. Durante o desenvolvimento inicial e mais além, dois processos amplos e simultâneos estão em ação. Primeiro, acrescentamos novas conexões sinápticas, construímos novas redes neurais e podamos quaisquer células nervosas e conexões sinápticas que sejam desnecessárias para nossa sobrevivência e desenvolvimento. A organização neural mediante esse processo de poda ocorre sob programas genéticos que foram implementados pela seleção natural. O ambiente externo desempenha um papel igual, aparando padrões de conexões de células nervosas aos quais faltem significância vital ou que não sirvam a nenhum propósito útil para nos ajudar a funcionar. Tanto nossos programas genéticos quanto as informações vindas de nosso ambiente iniciam esse treinamento. Por meio da natureza e da criação juntas, cultivamos, ajeitamos e retiramos as ervas daninhas de nosso jardim neural para satisfazer nossas necessidades. O cérebro conectado, o cérebro plástico, as duas coisas, genética e experiências, são codificadas como conexões interligadas no cérebro. Para a maioria das espécies, esse é um critério para a sobrevivência. Se um animal encontra um predador perto de onde bebe água, sua capacidade de se esconder ou de empregar camuflagem pode permitir sua sobrevivência. Da próxima vez, essa criatura pode se lembrar de pegar um caminho diferente até o bebedouro, para poder evitar a ameaça que encarou anteriormente. Ao ter esse nível de visibilidade mental, uma espécie pode ser menos rígida em seus padrões de comportamento. E mais, ela pode se adaptar e se tornar mais inteligente, codificando seus comportamentos bem-sucedidos em sua estrutura neurológica, de modo a poder transmitir para a geração seguinte tudo o que aprendeu e de que se lembrou. Se gerações suficientes dessa espécie se comportarem de maneira similar quando apresentadas a situações de perigo, ao longo do tempo, por meio da mistura genética, muitos desses animais terão genéticas semelhantes. Eventualmente, o comportamento pode se tornar um traço genético de longo prazo, compartilhado por todos os membros da espécie. Nos humanos, inclusive, as experiências registradas que chamamos de memória ou aprendizado se tornam mapeadas como as conexões sinápticas que remetem quem somos. Padrões genéticos de circuitos neurais e sistemas cerebrais estruturados de longo prazo originais de nossa espécie são o resultado de experiências aprendidas e codificadas que são transmitidas individualmente ao longo dos anos. Os circuitos neurais genéticos que herdamos também carregam as memórias codificadas das experiências aprendidas por nossa linhagem. Nossos pais, avós e até bisavós se tornam colaboradores imediatos para nossa massa encefálica genética pré-conectada pela forma como moldaram e modelaram seus cérebros por meio das experiências de vida. Isso pode dar credibilidade à prática, vinda desde a antiguidade, de uma família real preservar sua linhagem. É aqui que a influência da cultura, do credo e até da raça pode crescer especificamente em nossas ligações. Por isso nossa ligação genética e a ligação de experiências específicas de vida são duas formas de alcançar o mesmo resultado. O aprendizado nos permite mudar, a evolução nos permite transmutar nossos genes. O aprendizado ocorre quando a natureza é cultivada, a evolução ocorre quando o que é cultivado devolve à natureza. Esse é o ciclo da vida. Toda vez que aprendemos algo novo, o cérebro processa a informação por intermédio dos sentidos e forma novos circuitos que codicam nos neurônios a memória daquilo que aprendeu. Isso é importante porque demonstra enfaticamente que temos a capacidade de nos adaptar a estímulos vindos de influências externas e mudar nosso comportamento de acordo com eles. A neuroplasticidade dá a nosso cérebro a capacidade de mudar suas ligações sinápticas. Isso é uma característica genética inata, universal e de longo prazo nos humanos. Ela nos dá o privilégio de aprender a partir de experiências em nosso ambiente, de modo a alterarmos nossas ações para produzir resultados mais desejáveis.
Meramente aprender informações intelectuais não basta, devemos aplicar o que aprendemos para criar uma experiência diferente. Se não pudéssemos reconectar nosso cérebro no nível sináptico, não poderíamos mudar em resposta às nossas experiências. Sem a capacidade de mudança, não poderíamos evoluir, e seríamos vítimas das predisposições genéticas de nossos ancestrais. Antes dos últimos 15 anos, os cientistas acreditavam, em geral, que os estímulos ambientais, criação, podiam influenciar comportamentos apenas dentro dos limites dos padrões cerebrais herdados e pré-mapeados, natureza. Agora sabemos que o cérebro humano é plástico bastante para conseguir se impor a compartimentos ou módulos geneticamente programados, mapeados para visão ou som, e reconectá-los para novas funções, com base nos estímulos externos que eles podem processar. Se uma área do cérebro está perdendo informações ambientais porque um dos órgãos dos sentidos não está funcionando, outra região cerebral compensará essa falta de estímulos, desde que outro órgão sensorial esteja funcionando. A maioria das pessoas, por exemplo, já ouviu falar que uma pessoa cega pode desenvolver audição aguçada ou percepção tátil aprimorada. O que os não-cientistas podem não saber é que, no cérebro de alguém cego, a imensa área normalmente designada como córtex visual agora processará sons e toques. 9 pesquisadores também já vendaram indivíduos com visão por 5 dias, em apenas 2 dias. Imagens de RMF mostraram uma explosão de atividade em seus córtices visuais quando eles desempenhavam tarefas com os dedos, e até quando ouviam tons ou vozes. 10 Os cientistas também podem executar uma neuroimagem funcional em uma pessoa dotada de visão e focar a área do córtex sensorial designada para sensações nas pontas dos dedos. Quando comparamos resultados de neuroimagens de uma pessoa com visão a resultados de pessoas cegas enquanto ela usa as pontas dos dedos para ler em braille, compartimentos muito maiores do córtex sensorial se acendem no cérebro. 11 Isso significa que, ao prestar atenção conscientemente e aplicar repetição, o cérebro é plástico bastante para começar a redesignar áreas AM de compensar pela mudança no tipo de estímulo. O fato de que o cérebro de uma pessoa cega mapeará novas conexões dendríticas no córtex visual para som ou toque 10 ao modelo do predeterminismo genético. Esse é um belo exemplo da neuroplasticidade sobrepujando um programa genético. Segundo a visão limitada e agora obsoleta da organização neural, compartimentos ligados eram vistos como territórios geográficos permanentemente mapeados e organizados. Entretanto, numerosos experimentos com plasticidade modular demonstraram como circuitos neurais que em sua origem eram comunados a uma região podem literalmente expandir suas linhas territoriais para além de suas propriedades neurológicas até invadirem outros módulos neurais. Tipicamente, ocorre uma troca de espaço existente para permitir que tais mudanças aconteçam. Enquanto uma área de colônias neurais cresce para assumir novos territórios funcionais, outras áreas são minimizadas. Tome, por exemplo, um leitor de braille que está cego há muito tempo. Quando ele lê, tipicamente usa o indicador de uma das mãos. Enquanto desliza a ponta do dedo sobre protuberâncias na superfície do papel, seus receptores sensoriais detectam informações que seus olhos não conseguem ver. O indicador já é rico em receptores táteis e tem um módulo associado no córtex que é bem grande em comparação com outras áreas. Quando discutimos o córtex sensorial e o homúnculo, ver capítulo 4, dissemos que a sensibilidade era a principal razão para a criaturinha parecer tão diferente das proporções humanas normais. Alguns módulos no córtex recebem mais espaço porque as partes do corpo correspondentes às áreas designadas são mais sensíveis e carregam uma responsabilidade maior para detectar informações sensoriais no ambiente. Pesquisadores têm usado neuroimagens funcionais para comparar leitores de braille experientes e sem experiência em termos de quanto do córtex sensorial no cérebro é ativado quando eles usam os indicadores para ler. Com leitores experientes de braille, as neuroimagens observaram que o módulo dedicado ao dedo indicador era, quando ativado, muito maior que o de leitores inexperientes 12, como seria de se esperar. O módulo do córtex sensorial que havia crescido nos leitores de braille habilidosos era maior apenas no lado do cérebro que correspondia ao indicador que eles usassem mais, direito ou esquerdo.
Os estímulos repetidos aplicados a uma área de pele tão pequena na ponta do indicador criaram uma área somatosensorial muito aumentada no neocórtex. Em outras palavras, como a mente de um leitor experiente havia focado repetidamente aquele espaço de 1 centímetro na ponta de seu dedo, o módulo associado para processamento de dados sensoriais do indicador essencialmente assumiu o controle dos territórios sensoriais vizinhos. Quando isso acontece, já foi demonstrado que os módulos correspondentes às partes do corpo que são usadas de forma menos extensa para colher dados sensoriais, como a palma da mão ou o antebraço, perdem um pouco de sua área. Redes neurais designadas para um módulo específico podem até assumir o papel de outros módulos pré-designados. Considere os leitores de Braille que usam 3 dedos em vez de um para processar dados sensoriais. Todos os 3 dedos recebem os mesmos estímulos sensoriais ao mesmo tempo, repetidas vezes. O que acontece com os módulos que tinham sido designados inicialmente pela padronização genética do córtex somatosensorial? O cego que lê Braille com 3 dedos concentra, foca e processa os estímulos repetitivos de 3 dedos simultaneamente, e o mapa sensorial do corpo no cérebro se adapta, moldando a rede de tecidos neurológicos para viabilizar a demanda. Enquanto cada um dos 3 dedos normalmente teria seu próprio módulo correspondente de neuronírios no córtex sensorial, essas células nervosas se fundem para formar uma área sensorial grande, abrangendo todos os 3 dedos. Quando leitores de Braille que usam os 3 dedos recebem um estímulo tátil apenas em um dedo, as células nervosas do córtex sensorial alocadas para os outros 2 dedos também disparam. 13 O cérebro não consegue identificar qual dedo está sendo tocado porque seus módulos separados estão agora integrados como uma área ampliada na sub-região do córtex sensorial. Células nervosas que disparam juntas continuamente irão, em última instância, conectar-se umas às outras. Os padrões sinápticos de células nervosas designadas para uma característica específica podem se modificar mesmo dentro das áreas modulares existentes. As conexões neurais no interior de um módulo podem se tornar tão renadas e complexas a ponto de uma pessoa demonstrar sensibilidades ou habilidades aumentadas. Por exemplo, quando um anador de piano desenvolve seu ouvido por meio de aprendizado repetitivo e instrução especializada, o feedback preciso de ouvir os sons adequados vezes sem conta, depois de algum tempo, ele já não precisa mais conferir seu trabalho com instrumentação. A constante repetição de seus esforços lhe permite ouvir com precisão elevada sons dos quais outras pessoas podem nem ter ideia. O anador de piano que passou por muitos anos de prática acaba renando os circuitos neurais de seu córtex auditivo em tal grau que eles são ramificados de forma muito mais intrincada quando comparados a circuitos neurais correspondentes na população em geral. Também vemos a neuroplasticidade em ação quando uma aferência sensorial maior do que o normal estende as fronteiras usuais dos setores geneticamente pré-mapeados do cérebro. Em outras palavras, quanto mais usamos um de nossos sentidos, maior a porção do córtex cerebral designada para processar essa aferência. Em um exemplo típico, resultados de autópsias demonstram que pessoas que trabalharam consertando eletrodomésticos portáteis ou como digitadores ou operadores de máquinas desenvolveram redes neurológicas mais numerosas e renadas nas áreas motoras neocorticais mapeadas para movimentos da mão e dos dedos do que nas áreas cerebrais relacionadas a outras áreas do corpo. 14 Em estudos posteriores, os mesmos pesquisadores realizaram exames post-mortem nos cérebros de sujeitos de diversas idades. Essa pesquisa demonstrou que, quanto mais educação a pessoa tinha, maiores eram a complexidade, o intrincamento e o número de conexões sinápticas na área da linguagem no cérebro. 15 O que aprendemos e como nos lembramos do que aprendemos molda quem somos. Como disse Buda, tudo o que somos é o resultado daquilo que pensamos. O mito programado se quebra ainda mais. A plasticidade neural reorganiza compartimentos. Sabemos agora que muito do córtex está organizado e mapeado em compartimentos de nidos específicos para percepções como sentimentos, assim como para todos os outros sentidos e habilidades. Em virtude de a maioria dos neuronídeos do cérebro ser conectada e formatada quando ainda somos crianças de colo, é razoável supor que, pelo resto de nossas vidas,
As redes de neuroníons de nosso córtex sensorial e motor deveriam estar seguramente presas em um lugar permanente, dedicadas rigidamente a módulos bem definidos para uma vida de serviço predeterminado. Contudo, isso não é necessariamente verdadeiro. Existe uma condição congênita conhecida como sindactilia, na qual os indivíduos nascem com dedos unidos uns aos outros. Em casos severos, é impossível para essas pessoas mover um dedo sem mover todos os outros como um grupo. Elas precisam usar as mãos sem a destreza de controle digital individual. A maioria do prazer de ter 5 dedos é reduzida a alguns movimentos manuais rudimentares, predominantemente a simples pegada. Se fossemos olhar o mapa motor ou sensorial do cérebro de indivíduos com essa condição, será que ele seria o mesmo de alguém normal? Não. Com a sindactilia, como dedos e a mão funcionam como uma unidade única, o cérebro não chega a criar limites de propriedade separados para cada dedo, e, assim, dedica apenas uma área para a mão inteira, inclusive os dedos. Durante uma neuroimagem funcional em uma pessoa portadora de sindactilia, quando a pessoa move um dedo, todos os dedos se movem juntos, e assim se acende uma parcela muito maior do córtex motor cerebral do que veríamos em uma pessoa sem a anomalia. Em outras palavras, quando pessoas com dedos colados movem os dedos e as mãos, as áreas do cérebro reservadas para o movimento da mão e dos dedos disparam juntas e, portanto, conectam-se. Seria o cérebro plástico bastante para mudar se a condição das mãos pudesse ser alterada nesses indivíduos? Se a organização do cérebro estivesse em vigor apenas em razão de fatores genéticos, então deveria haver pouca alteração caso os dedos pudessem ser separados. Vários anos atrás, os cirurgiões criaram uma técnica para separar os dedos de pessoas nascidas com sindactilia, de forma que seus dedos pudessem se movimentar independentemente. Quando essa cirurgia corretiva foi executada, adivinha o que aconteceu com o cérebro? Como se revelou, o cérebro mudou bastante para se adaptar às novas funções dos dedos que a mão agora tinha. Nas semanas que se seguiram à cirurgia, o cérebro designou um trecho individual de terreno neurológico para cada dedo. Conforme as funções da mão e dos dedos eram alteradas, o cérebro da pessoa também mapeava essa mudança. 16 O modelo de compartimentos pré-designados, organizados estritamente e imutáveis no cérebro, foi questionado. Como resultado da habilidade ampliada de cada dedo, novos neuroníons disparavam em sequências e padrões diferentes. As células nervosas, que antes disparavam todas juntas em sintonia quando os dedos estavam todos conectados, agora começavam a disparar de maneira independente. Quando cada dedo passou a ter um nível novo de destreza, os neuroníons cerebrais relacionados a movimentos gerais das mãos se reorganizaram em compartimentos específicos para cada dedo. As células nervosas designadas para os dedos conectados já não disparavam juntas e, portanto, não estavam mais conectadas. O que isso significa para nós? Talvez nosso cérebro continue o mesmo ao longo de nossa vida adulta porque tendemos a fazer o mesmo tipo de coisas do mesmo jeito de sempre, de forma rotineira, e isso constantemente envia o mesmo tipo de estímulo ao cérebro. Se mudarmos o modo como fazemos as coisas, o cérebro também mudará. Programados pela natureza. Com o termo programados, queremos dizer que as qualidades estão achadas em seu lugar quando nascemos, prontas para serem disparadas ou ativadas, seja por nossa genética, seja em resposta ao ambiente. Redes neurais programadas são programas automáticos, uma vez que são ligadas, requerem pouco ou nenhum esforço consciente para rodar. Da mesma forma, uma vez que programas já conectados são ativados, requerem imenso esforço consciente e força de vontade para serem desligados, se é que isso sequer é possível. Além disso, quando dizemos que uma função em particular é programada, isso denota que existe pouquíssima possibilidade de alterar os circuitos pré-existentes do cérebro para essa função, ou que será necessário um tremendo esforço para alterá-los. A programação também pode significar que aquela ligação neural específica foi danicada e há pouca esperança de conserto. Se a ligação é danicada, interrompida ou partida, ou se a ligação jamais ocorreu, para começo de conversa, a mudança é muito difícil, em alguns casos, impossível. Porém, embora seja verdade que o cérebro é, em grande parte, programado,
e que áreas diferentes do cérebro são mais programadas do que outras. Pesquisas já mencionadas em capítulos anteriores comprovaram que, de fato, ao receber as instruções e o feedback corretos, as ligações cerebrais são muito menos chas do que se pensava. O tronco encefálico e o cerebelo, o primeiro subcérebro, e o mesencéfalo, segundo subcérebro, são mais programados do que o neocórtex. Como o nosso primeiro e segundo subcérebros evoluíram primeiro, eles abrigam memórias mais antigas que, essencialmente, se tornaram circuitos permanentes. Seus agrupamentos neurais têm conexões sinápticas mais fortes, pois esses padrões existem há mais tempo e têm sido usados com mais frequência. Esses circuitos neurais são perpetuados para uso por futuras gerações, por terem funcionado tão bem e por tanto tempo. Considerando-se que o neocórtex é o cérebro mais recente para a maioria das espécies, inclusive a humana, ele tem menos programas pré-existentes. O lobo frontal é o menos programado de todos, por ser nosso desenvolvimento neurológico mais recente. O neocórtex é mais maleável porque serve como palco da percepção consciente, das lembranças e do aprendizado. Ele possibilita nossa capacidade de pensar, agir e escolher de maneira diferente, assim como registra o que aprendemos conscientemente. Essa é a área onde cultivamos novas conexões sinápticas e modificamos redes neurais existentes. Dessa forma, o neocórtex é constantemente reconectado. Seleção e instrução. Enquanto os neurocientistas exploravam o impacto que a genética, natureza e o ambiente, criação, têm sobre o cérebro, tem-se desdobrado um debate relacionado a como os processos de seleção e instrução interagem de forma similar para afetar como expressamos quem somos. O termo seleção descreve como nos desenvolvemos usando circuitos neurais que já existem em nosso cérebro. Circuitos neurais significa aqueles bilhões de neuroníons no neocórtex que estão organizados em centenas de milhares de padrões sinápticos herdados, pré-conectados e mapeados que dirigem a maioria dos comportamentos humanos. Em outras palavras, selecionamos entre padrões pré-mapeados que já foram aprendidos e registrados por nossos progenitores. A premissa da seleção é que nos desenvolvemos quando esses padrões neurais pré-existentes são ativados, por estímulos genéticos ou ambientais. Por exemplo, quando um bebê normal e saudável atinge certo estágio do desenvolvimento, ele começa a engatinhar. O bebê não precisa de nenhum estímulo de seu ambiente para iniciar esse processo. Um programa genético no cérebro do bebê dispara uma ou mais das redes neurais pré-conectadas, o que impele o bebê de engatinhar. Após algum tempo, o ato de engatinhar ativa outros padrões neurais pré-existentes, que incitam o bebê a ficar em pé, dar seus primeiros passos hesitantes e progredir para caminhar. A seleção e a ativação de circuitos sinápticos pré-conectados também são disparadas por sinais ambientais. Por exemplo, o cérebro de um recém-nascido já está seletivamente conectado para visão, sons, movimentos, sentimentos e outras habilidades sensoriais. Contudo, essas áreas pré-designadas de redes neurais precisam de um sinal do ambiente para serem ativadas. Se você se lembrar de nosso exemplo anterior, quando um recém-nascido escuta um barulho, esse estímulo do ambiente faz com que ele vire a cabeça na direção da fonte do barulho. Ele olha para ver o que está causando o barulho, porque já tem os circuitos neurais para processar a audição e a visão. Se a seleção tem tudo a ver com usar redes neurais que já se encontram ali, então a instrução é o processo pelo qual desenvolvemos novos circuitos ou modificamos circuitos já existentes. A instrução descreve como vivenciamos e aprendemos a partir de nosso mundo exterior, para então organizar as conexões sinápticas de modo a relacioná-las com o que estamos aprendendo. A instrução é nossa capacidade de sermos neuroplásticos o bastante para reinar ainda mais nossa arquitetura neural. Fazemos isso mediante a repetição de comportamentos, habilidades, ações, memórias e pensamentos, novos ou antigos. O que fazemos repetitivamente, como fazemos, o que aprendemos, como pensamos e o que vivenciamos, tudo isso cria e modifica o tecido neural que compõe quem somos. Uma mente mais nova e mais consciente é criada pela geração de novos circuitos adicionais no cérebro. Nossos pensamentos e ações são sempre retidos no cérebro sob a forma de circuitos neurais modificados. Por exemplo,
Se você foi instruído por anos sobre como tocar violino, aprendendo novas habilidades e então renando as, é provável que as redes neurais pré-designadas em seu cérebro, que são responsáveis pela destreza e pelas habilidades motoras, tenham se tornado mais densas e intrincadamente conectadas. A instrução fabrica conexões sinápticas mais densas e intrincadas e pode se expandir para a área ocupada pelas parcelas neurais. Uma descrição meticulosa de como nos desenvolvemos deve envolver tanto a seleção quanto a instrução. Basicamente, nascemos com padrões neurais pré-mapeados que selecionamos genética ou ambientalmente. Podemos instruir essas áreas selecionadas para se tornarem mais modificadas e renadas por meio de aprendizado, modificação de comportamentos ou obtenção de novas experiências. Como você acaba de ver, temos uma área pré-designada já em ação no córtex sensorial para redes neurais que processam os movimentos dos dedos e da mão, seleção, mas podemos aprimorar esses circuitos pelo aprendizado e pela prática repetida, instrução. Começamos a vida com padrões neurais herdados geneticamente, então ativamos e modificamos esses circuitos por meio da instrução ambiental que recebemos sob a forma de novas experiências. Já nos desenvolvemos por intermédio de seleção e instrução, mas esses processos oferecem algumas implicações intrigantes para nosso crescimento futuro. Entre as redes neurais pré-designadas que herdamos no nascimento, existem áreas latentes, ainda não utilizadas, de tecido cerebral. Sabemos disso porque, durante cirurgias cerebrais em pacientes adultos, milhões de neuroníons podem ser extirpados sem alterar a personalidade e a função sensorial do paciente. Podemos razoavelmente inferir que, em um paciente adulto, os estímulos genéticos já teriam há muito tempo completado sua tarefa de ativar padrões neurais pré-existentes, como observamos no bebê que engatinha. Portanto, os neuroníons que os cirurgiões retiram sem nenhuma consequência óbvia podem indicar que todo o cérebro humano contém padrões latentes e conectados de células nervosas. Essas redes neurais latentes representariam regiões inexploradas de potencial humano? Será que a seleção poderia ligar essas áreas latentes? Será que essas áreas neurais poderiam ser ativadas, desenvolvidas e renadas, considerando o conhecimento e a instrução apropriados? Poderíamos ocupar ou ativar essas áreas para conseguir alcançar um novo nível mental, mais elevado? Em caso positivo, poderíamos estar olhando para nosso futuro evolucionário, e nosso cérebro pode ser um registro desse futuro, não apenas do passado.